Bom, meus prezados, vamos lá para a nossa nova sequência de vídeos, tratando agora da inelegibilidade. No vídeo anterior, nós falamos sobre a inelegibilidade tida como constitucional, de acordo com a doutrina, tratando do artigo 14, parágrafo 4º a 7º da Constituição Federal. Dando sequência, nesse vídeo agora, nós vamos fazer menção sobre a inelegibilidade infraconstitucional. Segundo a doutrina, as causas de inelegibilidade infraconstitucional são elencadas na Lei 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades, e a Lei da Ficha Limpa, que é a 135 de 2010, 135 de 2010. Também, em termos de, vamos falar, aspectos introdutórios, nós temos que pensar sobre a situação de inelegibilidade superveniente, que ocorre em relação ao deferimento da candidatura, mas essa inelegibilidade por fato superveniente, ou chamada inelegibilidade superveniente, ela incide anteriormente à data da eleição. Isso poderá, então, ser, se for o caso arguído aí, um recurso contra a diplomação da pessoa. Em outras palavras, essa inelegibilidade ela ocorre após a candidatura da pessoa ao cargo que ela vai concorrer, mas anterior à data da eleição. Como ela já está inscrita como candidato, aí caberia então arguir um recurso contra essa diplomação, caso essa pessoa venha a vencer o pleito eleitoral. Também a doutrina traz para a gente uma classificação chamada de inelegibilidades, que podem ser tidas como absolutas ou então relativas. Essa inelegibilidade absoluta, a doutrina implica na situação de que vale para todo o território nacional. Então a gente teria a situação aí daqueles que são absolutamente inelegíveis e os analfabetos. Então essas seriam causas de inelegibilidade absolutas que valem para todo o território nacional. Já as inelegibilidades relativas, segundo a doutrina, elas são de causas diversas. E aí tem que ser avaliado as especificidades de cada situação e verificada com bastante esmero, com bastante cuidado, até para que não haja a incorrência de erros nesse processo de inelegibilidade, cassação de mandato, cassação de diplomação, etc. Tá? Essas inelegibilidades relativas por foro funcional, elas também estão presentes na discussão que a doutrina traz para a gente, mencionando que ao cidadão que pretende o desempenho de um mandato eletivo, em algumas situações, a atividade funcional já exercida por ele implica em algum tipo de inelegibilidade. Para isso, então, a gente teria aquelas casos de inelegibilidade, essa palavra é difícil, mas misericórdia, né, gente? Inelegibilidade, agora foi direitinho. Prevista lá no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, que nós até mencionamos nos artigos anteriores, né? Que se o membros do Poder Executivo quiser concorrer ao mesmo cargo, eles têm o direito de permanecer no cargo e pleitear a reeleição. Mas não existe um terceiro mandato subsequente, então ele se torna inelegível para o próximo mandato, tá? Então, na eleição seguinte. Aí o que acontece? Digamos que ele teve um mandato, foi reeleito, está no segundo mandato. Terceiro mandato ele não pode, na sequência, exercer. Aí nesse terceiro entraria uma outra pessoa, se for o caso, representado por esse lápis aqui, e a terceira vez em que ele fosse candidatar seria alternada. Então ele tem possibilidade de estar no mandato por 2 mandatos consecutivos. O terceiro ele pode até ter, mas ele tem que ser alternado. Aí tem que vir uma outra pessoa ocupar o cargo para depois aquele que está no Poder Executivo pleitear novamente a ocupação do mesmo cargo, tá? A inelegibilidade também relacionadas com os chefes do Poder Executivo, elas se mostram quando eles estão na condição de presidente, governador, prefeito, e eles querem ocupar
outro cargo diverso do que eles estão exercendo. Se eles não se afastam até 6 meses antes do pleito desses cargos, eles se tornam inelegíveis. E isso aí é um dos exemplos da inelegibilidade chamada relativa no contexto funcional pela doutrina, tá? Também tem-se aquela questão que alguns doutrinadores trazem para a gente como chamado Instituto da Reeleição, já que nós falamos de reeleição aqui, ou reelegibilidade. Isso aí é dado pela força da emenda constitucional 16 de 97. E isso aí é exatamente o que nós mencionamos para vocês. Essa emenda constitucional 16 de 97 traz a menção de que se houver sucedido, alguém houver sucedido o chefe do Poder Executivo ou o substituído, ele pode, renovar o mandato para um único período subsequente. Se vencido esse mandato e tornarem-se inelegíveis, a gente tem que, para esse mesmo cargo, o período sucessivo ele é inelegível. Mas aí poderia vir uma outra pessoa, ocupar o cargo e depois ele tentar, alternadamente, entrar novamente nesse cargo, tá? Então, essa inelegibilidade, chamada de reelegibilidade pela emenda constitucional 1697, ela ocorre em relação ao terceiro mandato consecutivo, que é o que nós mencionamos. Já tive 2 mandatos na sequência, não posso ter um terceiro. Já tive 2 mandatos na sequência, não posso ter um terceiro, porque senão vou me tornar inelegível. Aí eu tenho que sair desse pleito, entra uma outra pessoa, e aí depois eu volto de novo tentando um terceiro mandato alternado, né? Então, essa aí é o que traz para a gente a doutrina em relação a essa emenda constitucional 1697. E também é mencionado o seguinte, em relação à reelegibilidade, a inelegibilidade e reelegibilidade, o fato de que, para evitar fraudes, é exatamente em função disso que colocou que o mandato dos chefes do Poder Executivo, já reeleitos, mesmo que renuncie antes do término do mandato, para o qual ele foi reeleito, ele não poderá concorrer no terceiro mandato. Tá? Então, tem essa situação exatamente para que não ocorra fraude. Ele sai entre uma pessoa substituta, depois ele vai e entra de novo concorrendo à vaga. E nesse caso também não pode ser admitido como vice do chefe do Poder Executivo quando o registro da chapa em que ocorrer a sucessão, obviamente, está em condição jurídica de sucessor de futuro titular do chefe do Poder Executivo. Tá? Então tem essa observação também para que nós possamos pensar e refletir sobre isso de acordo com o que a doutrina nos traz, ok? Daqui a pouquinho nós vamos voltar no nosso próximo vídeo, se não me engano esse é o 14º, ou 15º vídeo, mas mencionando mais alguns aspectos sobre essa questão de inelegibilidade, reelegibilidade, etc, tá bom? Daqui a pouquinho a gente se encontra novamente. Não vá embora, fique aí conosco.